Então, esse é o nosso papel. Somos um movimento organizado, cuja denominação é MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Antes de eu conhecer o movimento, eu, como todos os restantes dos brasileiros, tinha um certo preconceito. Então eu vi essas pessoas como oportunistas, que querem tomar conta daquilo que não é deles, invadir o que não é deles, não querem batalhar pela conquista da casa própria. Porque o pouco que a gente sabe, as poucas informações que a gente tem, é muito distorcida. Os movimentos, eles são muito marginalizados, principalmente os de moradia. Nós somos taxados como oportunistas. What interests us is the way that the occupations are performing a kind of architectural urbanism in themselves, the way that they are performing a form of insurgent urbanism that is transforming the city from the bottom up. Nunca tinha participado de nenhum tipo de movimento, de moradia, nenhum movimento social. Vim para cá foi uma questão de necessidade. Eu fiquei desempregada, eu me acidentei, e eu tinha minha filha e eu já não tinha mais rendas. Então o meu irmão que mora aqui me falou sobre o movimento e eu vim para cá sem muitas expectativas, vim mesmo por uma questão de necessidade. Eu já estava prestes a morar na rua e o MSTC me acolheu de braços abertos, não me perguntou, não me exigiu muita coisa, somente a participação. Eu sempre morei aqui na região central e é uma região muito cara, o aluguel aqui é muito caro e eu sou autônoma, então, ou seja, se eu não trabalho, eu não ganho. Eu fui lá na assembleia, no grupo de base, ouvi toda a explicação da Carmen e aí eu mudei o meu conceito, você entendeu? Que essas pessoas não são oportunistas, eu acho que elas estão aqui lutando pela moradia, que se a gente não fizer o que a gente faz hoje, o governo ele não está nem aí. A forma de vida diferente aqui, todo mundo se ajuda, tudo é mutirão, tudo é comunitário, então você obrigatoriamente tem que se integrar e conhecer mais as pessoas. E o dia amanhece, aí você já viu que um canto já estão todos ali unidos, em um mesmo objetivo, né? E aí a gente começa a desenvolver o mutirão de limpeza, já começa a dar uma vida, uma função para o prédio, já começa a ter você já se sente como se sua vida estivesse acordando, você está aprendendo a caminhar novamente, é muito bom, é fantástico. Nós trabalhamos muito para deixar esse prédio do jeito que está hoje. Temos o papel de organizar o maior número possível de trabalhador de baixa renda para que juntos a gente conquiste a nossa moradia, juntos, tá? A família que paga aluguel, trabalhador de baixa renda que paga um aluguel, no mês, quando ele paga o aluguel, ele não come. Ele tem que optar entre comer, pagar o aluguel, vestir, calçar e dar educação para os filhos. E aquela visão marginal que a gente tem, com o tempo você vai indo, você vai conhecendo, você vai se integrando, você vê que é uma opinião de quem realmente não tem noção do que acontece aqui dentro, né? Para você alugar um quarto numa pensão, você vai pagar aí 300, 400 reais. Aqui a gente não paga isso. E a gente tem toda uma
toda uma estrutura, uma infraestrutura, nós temos advogados, nós temos aí todo um conselho jurídico para cuidar dos nossos interesses. E é muito rigoroso, mas eu acho que vale a pena. O maior problema é a documentação. Aí documentação, aí vem o problema da moradia. Aí tudo isso vai junto. Porque se não consegue documentação, não vai conseguir moradia. Como você não tem documentação, aí você não consegue nem alugar uma casa, você não consegue nenhum trabalho. Entendeu? Aí tudo vai junto. Quando a gente chega a uma ocupação, a ocupar, a gente ocupa por dois fatores. Primeiro, pela denúncia da função social da propriedade. A denúncia que a propriedade está vazia sem nenhuma utilidade. Quando se tem tantas famílias que estão aí na necessidade da moradia. It's a way of assemblage, of an architecture of bricolage, of using the tools that we have, using the knowledge that we have within the group that is occupying, and with those means trying to make the best out of it, day by day, mostly weekend by weekend, because most of the people that are living in the occupations, they are working day and night. That's the reason why they want to live in the center in the first place, mostly, to be close to their job. So it's every weekend, conventional media and conventional architectural discourse treats it as a marginal form of occupying the city. Well, they say invading the city, so stealing property to make it theirs. The way that we perceive it and the way that also movements talk about it, it's occupying, it's there and it's not used. Most of these buildings have been abandoned and vacant for 20, 30 years, so not fulfilling any social function at all. Porque a ocupação é uma moradia provisória, é um lugar de luta. Não é uma moradia definitiva, é um lugar que você está lutando para uma coisa futura. So the idea of the workshop was to test what happens if we bring 30, 40 architecture students and some architecture professionals and also some artists and people from social studies, from anthropology and social science. What happens if we put them 1 week very intensively in an occupation? We work here together with the movement, together with the inhabitants, and together with other cultural groups that are already working in the occupations, and we try to make an exercise of putting them on the map. Occupations at this moment completely marginalized and hidden from every discourse of every media. So what happens if we try to reframe, uncover that reality and put it on the map of what is the actual production of space in the center of the city? Fazer essa imersão, e aí no caso, na ocupação Hotel Cambridge, como uma primeira forma dessas pessoas se aproximarem do tema, entenderem esse processo de ocupar um edifício, de dar um novo uso para um edifício abandonado, entenderem a questão política envolvida por trás da existência dos movimentos, que se relaciona, tem uma relação direta com a questão do direito à cidade, e produzir uma interpretação através da cartografia sobre toda essa experiência.
movimento me ajudou porque eu digo que me ajudou a ser uma nova pessoa. Eu digo que eu nasci de novo depois que eu entrei no movimento, porque o mundo em que eu vivia, o mundo que eu conhecia era totalmente diferente do mundo que eu tenho hoje em mim. Aqui eu consegui também começar a equilibrar as minhas finanças. Me equilibrar financeiramente foi importante, porque foi a retomada, né, que eu tive aí para poder voltar à sociedade. Mudou bastante a minha vida. Eu tenho uma outra visão, até mesmo política, sobre uma série de coisas, né? O movimento faz com que você conheça, com que você saiba dos seus direitos e que você lute por eles. Hoje em dia, essa ocupação me permitiu uma série de coisas. E eu consegui realizar o meu sonho, que era publicar o meu livro. Foi com muita garra, muita persistência, e eu devo isso a essa ocupação. Que aqui, quem não luta está morto. Como nós somos um movimento de autogestão, ou seja, nós não recebemos subsídio de nenhuma entidade, de nenhuma ONG, de nenhum dos três poderes. E, na verdade, nem queremos, para não ficar atrelados e nem reféns a nenhum tipo de sistema, a nenhum tipo de ordem. Essa é uma das ocupações, mas nós temos vários outros movimentos.